Muito boa noite a todos. Que possamos estar, nós estamos dando início a mais uma palestra pública aqui no Centro de Estudos Espírita Chico Xavier. Essa quinta-feira, hoje foi bem quentinho, né? A gente está acostumado aí com, às vezes, né, com os frios, mas está vindo já o verão, né? Então, é bom que a roupa fica sempre seca, né? Bom, tranquilo, né? É bacana. Mas então que a gente hoje, que a gente possa ter, que sejam todos bem-vindos, né? Estou vendo que tem umas caras novas, né? Não, seja mais antiga, bem antiga, né? Mas tem o retorno, né, de alguns amigos, né? Isso é muito bom. E é sempre bem-vindo todos, né? E a galera também pode acompanhar aí, né, pela internet, né, que todos possamos estar no mesmo pensamento, né, com o pensamento no alto, né, e que a gente possa estar, né, aberto aí a receber as informações da nossa querida amiga, mãe, em parênteses aí, né, a Cláudia, que fez o estudo para hoje, né, que é reconciliação, né? A gente já vai pensando que reconciliação é bem fácil, né, isso, né? Bem tranquilo. Né? Então eu acho que é um processo, né? Antes de que eu tenha de ler a página, eu quero só comentar aqui do seminário de estudos, no dia 19, hoje são 10, sem ser o próximo sábado, o outro sábado, né? Dia 19 do 11. O tema central é saúde e doença. Essa aqui, né? O seminário, ele funciona, né, é lógica de instrução, né, para todos nós, e uma forma de agariar fundos também para a nossa casa, né, para manter, né, né, luz e tal, né, internet, essas coisas, né, e a questão da limpeza também. Então, no dia, a gente, né, começa às 15 horas, né, preferível estar também antes um pouquinho aí, né, e aí, né, há 45 minutos uma palestra, né, quem é o palestrante, né, o Paulo Eduardo, todo mundo já conhece, né, muito bom, né, e uma outra coisa e aí a palestra de 45 minutos, aí depois uma pausa, e essa pausa tem na cantina, aí a gente, né, tem um café, tem um suco, essas coisas, né, que é bem legal, né, a gente já vem com fome, né, e aí, né, volta, é uma pausa aí de mais ou menos uns 20 minutos por aí, e aí depois retorna, aí depois tem mais uma pausa desses mesmos 25 minutos, e aí vai até às 18h05. Né? Então, ou seja, das 3 horas até as 18, né? E aí, esse tempo aí que a gente se dedica para o nosso futuro, real futuro, né? Que é bacana. Então tá o convite feito aí. Lógico, é necessário inscrições, né? Só para a gente ter noção de pessoas, né? E aí tem também quem estiver assistindo aí, tem pelo site ali, né, tem as informações, né, pelo Facebook tem informações ali, e no caso aqui nos cartazes tem um número de WhatsApp, que vai conversando ali para ver as pessoas, para a gente ter uma noção. Então, feito aí os informes, vamos para a página de harmonização. A página de Joana de Ângeles, está no livro Celeiro de Bênçãos, que é uma psicografia de Valdo Pereira Franco. Treinamento para o perdão. A fim de colimares a excelência do perdão aos que te ofendem, mister te adestres mediante antecipados critérios e exercícios contínuos. Habitua-te a iniciar o dia com a mente ligada ao Senhor, através dos fios invisíveis e poderosos da oração. Não te descuides
de ler uma página mensageira de otimismo, capaz de produzir júbilo ao teu mundo íntimo. Reprime as observações menos dignas, as apreciações fúteis, as referências deprimentes e maliciosas. Estimula a conversação edificante e, quando não possas fazê-lo, reserva-te silêncio discreto, propiciatório a reflexões salutares. Todo labor para alcançar êxito impõe a necessidade de uma técnica própria, de uma diretriz segura. Indispensável exercitar-te mentalmente para o cometimento do perdão, a que estás chamado a cada instante. Treina então a paciência, disciplinando a vontade e aprimoramento a indulgência. Não te permitas autocomiseração ou personalismo prejudicial. Cada ser é que constrói interiormente. A vida sempre devolve o que recebe. Tem cuidado. O acusador gratuito e o perseguidor sistemático podem converter-se, sem que o saibam, em benfeitores valiosos. Aproveita-os. Temperamentos e caracteres humanos há que produzem mais e melhor quando fiscalizados ou submetidos a rigoroso controle. Quem conhece a verdade sempre consegue lograr benefícios em todas as situações, se desejar agir com acerto. Olhem de redor. A primavera perfumada pode ser considerada como o perdão da natureza ao rigor hibernal. O grão perdoa a terra que o esmaga, arrebentando-se em flor e fruto. O trigo agradece a mó, que o tritura, transformando-se em pão. Apura os sentidos e perceberás as respostas do nosso Pai, através de convites ao amor, à beleza, à harmonia. Integra-te no concerto de suas bênçãos, e quando fores visitado pelo sofrimento que alguém te imponha, por qualquer razão, com facilidade perdoarás. Então, é todo um processo, né? Então, que a gente possa, e com o auxílio de hoje, mais esse estudo aí, a gente possa ter um pouco de noção e abrir um pouco mais a cabeça para, porque a gente nunca sabe também o que o outro está passando, né? Então vamos convidar os irmãos a orar um pouco e fechar os nossos olhos, tentar, imaginar Jesus, nosso irmão, e agradecer. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela nossa vida, pela nossa oportunidade de estar aqui, que a gente possa absorver o conteúdo de hoje da palestra, que a gente possa fazer o nosso melhor a cada dia, por onde a gente passar, possa nos auxiliar hoje e sempre, e que possamos ter equilíbrio para as nossas escolhas, para os nossos momentos de dificuldade, a gente possa também pedir ajuda e também em outros momentos ajudar quem está precisando. Que assim seja. Então, com a palavra, a Cláudia. Que alegria essa noite de quinta-feira nessa casa. Olha que bênção. Para nós que aqui estamos no salão, é muito bom ver pessoas chegando, amigos queridos retornando com as bênçãos do Pai e novas carinhas. Que bom, que bom.
a gente já pede ao Senhor que nos ilumine, para que essa noite seja de grande valia para todos nós. Que aproveitemos já o treinamento para o perdão, tal qual nos recomendou e nos orientou a nossa veneranda Joana de Ângeles, já nos dando a dica de que é possível. Então, que possamos ser inspirados nessa noite para poder tentar conversar um pouquinho sobre essa mensagem do Cristo que nos chega, de reconciliação, e poder também, né, ter o privilégio e agradecer desde já as bênçãos das pessoas que em outros momentos vão abrir seus lares ou o local onde estiver para nos ouvir. Muitas das vezes isso acontece por acaso. Quantas vezes nós estamos simplesmente mexendo no telefone ou no tablet e aparece ali uma mensagem que nos ajuda. Então, que possamos ter esse desejo sincero de que essa mensagem seja, no momento oportuno, chegando aos corações daqueles no momento que tiverem necessidade. Então, reconciliação. Será que precisamos nos reconciliar? Precisamos nos conciliar. E reconciliar quer dizer que é porque nós estamos sendo reincidentes nas dificuldades para lidarmos uns com os outros. Então, esse convite de reconciliação se faz cada vez mais necessário. E hoje, principalmente, no outro dia eu até brinquei quando alguém postou lá uma mensagenzinha no WhatsApp, que eu achei até interessante, sugerindo que o Natal se mude, né? Que mude o Natal para janeiro, porque não vai dar tempo de todo mundo fazer as pazes. Dezembro está muito perto e não vai dar tempo das pessoas se reconciliarem até o Natal. Então a sugestão era que o Natal fosse para janeiro. Quem sabe assim, um tempo maior, nós poderíamos nos reconciliar. Então nós brincamos, mas é uma brincadeira que nós sabemos que é séria. Porque precisamos, como nos chama Joana aqui, a esse treinamento. E tem uma frase aqui muito interessante que diz: cada ser é o que constrói interiormente. E precisamos cuidar do que estamos construindo, do que estamos nos alimentando, porque é o que nós nos alimentamos que faz com que a gente depois bote para o outro, o que recebemos, o que guardamos. Então vamos ter cuidado com o que guardamos, com quem conectamos, de que forma e o que vamos mandar para o outro. Então, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de ética, normas de conduta. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém tiver dificuldade, não sei como lidar, não sabe como fazer, tem aqui receita. Às vezes as pessoas falam assim: não temos receita para a vida. Temos sim. Temos sim. É só procurar o lugar certo. E o convite do Mestre, ele veio há muito tempo para todos nós. Jesus veio nos chamar a despertar para o amor. E que cada um, como a Joana aqui nos lembrou, constrói a sua história. E está nas mãos da gente. Então vamos ver o que temos aqui, alguns detalhes, que é claro que com tão pouco tempo nós não vamos conseguir falar muita coisa. Mas vamos tentar sintetizar uma mensagem de forma que ela nos toque, seja valiosa para nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde diz: bem-aventurados os que são misericordiosos. De lá que nós utilizamos, pegamos esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo e também demos umas pinceladas aqui com Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que trata de alguns trechos do Evangelho, fazendo essa análise do ser espiritual que está caminhando, que estamos no progresso.
Graças a Deus, ninguém está pronto. Estamos nos construindo e nessa construção precisamos uns dos outros para caminhar. Reconciliação com os adversários, tal qual está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o item 5 diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. É uma mensagem que nós encontramos na Bíblia. Muitas pessoas às vezes também não sabem que espíritas estudam a Bíblia, estudamos o Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o que veio descortinar, veio trazer para a gente, através dos espíritos nos trouxeram, Kardec codificou mensagens que fossem nos ajudar a enxergar melhor a mensagem de Jesus da Boa Nova. Então é o Evangelho redivivo, não é de Kardec. É simplesmente uma maneira que nos foi chegado o momento em que se poderia dizer algo a mais. E quando estivemos aqui, quando Jesus por aqui passou, quase ninguém o entendeu. Nem a própria família o compreendeu, nem o próprio grupo onde ele vivia, porque ele revolucionou. Jesus foi um revolucionário. Por isso passou pelo que passou. Porque assustou. E assustou com amor. Ninguém conhecia ainda o amor. E era a mensagem que aquele homem trazia, assustava. Porque que homem é esse? Que carrega multidões, que cura, que ajuda, que liberta. Será que se hoje encontrássemos com o Messias, primeiro, acreditaríamos nele? Segundo, aceitaríamos? Terceiro, seguiríamos? Então, questionamento, pensemos. Então, na prática do perdão, porque reconciliar é exatamente perdoar. Então, no item 6 aqui, está lá, na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Porque esse é um provérbio que tem sentido em relação ao animal. Morto o animal, morto o veneno. Acabou ali, se extinguiu. Morreu, acabou. Mas nós sabemos que quando isso é aplicado ao homem, a morte não é um fim. É algo que nós ainda, muitas das vezes, nos equivocamos. Quantas vezes pensamos, morreu, descansou? Não necessariamente. Agora estamos libertos. Não necessariamente. Porque a vida segue. A morte é do corpo físico. O corpo precisa morrer, porque nós temos um tempo. Tudo que é material, perecível, tem fim. Mas o espírito é eterno. E nós levamos as brigas, as zangas, as tristezas. Por isso a importância de nos reconciliarmos enquanto estamos juntos, porque vai ser mais fácil. Embora muitas das vezes pareça muito difícil, porque se desculpar, falar para o outro que falhou, é difícil. Muitas das vezes nós precisamos
Como diz aqui o convite, esse finalzinho dessa página, eu acho tão lindo quando diz que a primavera perfumada pode ser considerada como perdão da natureza ao rigor hibernal. O grão perdoa a terra que o esmaga. O trigo agradece a mó que o tritura, transformando-se em pão. Então, na própria natureza, nós vamos observar que esse processo, ele é natural. E nós vamos vivendo aos poucos e tentando melhorar a cada dia. Esse é o convite. Quando recebemos a encarnação, quando recebemos a oportunidade de virmos aqui, viemos numa escola. Viemos para caminhar. Eu não sei, mas assim, vocês, na escola, existia um processo, que eu sou professora, mas mesmo como aluno, que vinha lá o conteúdo. É a matéria que a gente vai estudar. Uma matéria nova, vai lá, o conteúdo. Todo mundo estuda o conteúdo. Depois nós vamos exercitar, tem atividades para treinarmos aquele conteúdo. Em outro momento tinha um exercício de fixação. Fixar aquele conteúdo. Aí antes da prova, muitas das vezes tínhamos lá revisão. Vamos rever o conteúdo antes da prova. É mais ou menos assim que funciona a nossa vida aqui. O conteúdo nós já recebemos, a longa data. E a gente vai exercitando. E vamos lá. Vamos tentando fixar. Aí lemos, estudamos, viemos para o centro espírita ou em outro segmento religioso, tentando fixar aquele conteúdo. De vez em quando é preciso fazer a revisão e vem lá uma dificuldadezinha para a gente. Vamos ver se a gente está entendendo. É a prova. Vamos ver se eu entendi. Aí, não passei. Beleza, não tem problema. Tem nova oportunidade. Teremos outros problemas para tentar solucionar. São as provas que passamos. Que, embora muitas das vezes pareça muito difícil ou ruim, com certeza não é. É que vai nos ajudar, vai nos impulsionar. Como a Joana aqui também falou nessa página, que às vezes o inimigo, aquele problema que nós temos, vai ser o que vai nos alavancar, vai nos ajudar a seguir. Nada é por acaso. E Deus sabe todas as coisas. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras, e não levemos esse problema adiante. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houver despago o último centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. E a justiça de Deus é muito diferente do que a gente entende por justiça. A justiça de Deus está falando de amor. Está nos convidando a treinarmos o amor. E quando fala aqui, muito interessante de ficar essa prisão não é a prisão que a gente está lá trancafiado com a grade, não. É a prisão que nós nos mantemos conectados uns aos outros. Ficamos presos lá na informação, na zanga, no aborrecimento, no ódio, muitas das vezes. Nos prendemos lá. E essa prisão, nós é que precisamos nos libertar. Cada um vai se libertar a seu tempo. Porque cada um de nós teremos oportunidades diferentes para treinarmos essa libertação. E sairmos dessa prisão, como a Joana vai nos chamar a atenção, que essa prisão
ela é da nossa tela mental. Nós nos aprisionamos. Quando fala do ódio, o que é o ódio? O ódio é o amor que enlouqueceu. O amor que enlouqueceu, esse é o ódio. Então nós precisamos treinar tudo isso. E essa doutrina, graças a Deus, vem nos ajudar a tirar o véu, a enxergarmos um pouquinho melhor diante daquilo que se apresenta. O Espírito Emmanuel afirma: o Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Está lá no Caminho, Verdade e Vida, que o Mestre veio nos convidar para a luta, para a batalha. Toda a palavra de Jesus, toda a mensagem do Cristo foi nos convidando à ação. Não falou para ninguém ficar sentado aguardando que a vida vai melhorar. Não, bora trabalhar, enfrentar. Ele veio nos convidar para a luta, só que é para uma luta, é uma batalha interior. A nossa grande batalha, nosso grande inimigo está aqui, ó, habita aqui, eu. Porque sou eu que arrumo problemas para a minha vida, eu que tenho dificuldades de me refazer, de me reconciliar. Por isso que nós no outro dia até estudamos sobre a importância da criança, que a criança, ela administra a vida diferente da gente. Ela vai lá e tudo bem, vai lá, brigou, daqui 2 minutos passou. Não guarda mágoa, se renova permanentemente. Vai lá, briga, cai, se soca, daqui 2 minutos estão se abraçando e brincando juntos novamente. É disso que nós precisamos. Isso é um amor. Às vezes as pessoas falam assim, mas o fulano se desentendeu. No outro dia eu estava falando isso com a minha mãe. Falei, mãe, irmão que é irmão, acho que briga. Eu com as minhas irmãs até hoje a gente dá choque. Acho que é excesso de amor. Quando a gente se encontra, sai faísca de um lado do outro. E tem lá uns bate-boca. Falei pra minha mãe, mãe, eu fico com vergonha. Porque a gente já passou da idade, né? De bate-boca. Todo mundo com mais de 50. Fica feio, e na frente da mãe, pior ainda. No outro dia eu falei pra minha mãe, desculpa, mãe, perdão. Que coisa feia. Todas seguimos o Evangelho. Que feio, né? Chega a arrepiar de vergonha. Mas nós somos isso. Qual é a vantagem que hoje eu percebo? Que hoje eu já consigo enxergar isso. E outro tempo, com certeza, eu não me dava conta. Que isso era feio, que era desrespeitoso, que estava faltando prática de evangelho. Só que a gente discute, mas daqui a pouco a gente se abraça, se beija e tudo bem, a vida segue. Que não estamos juntos por acaso, mas as famílias... No outro dia eu li que se a família está tudo certinho, tem alguma coisa errada. E se nós não conseguimos enxergar problema na nossa família, então nós somos o problema. Olha só que situação, né? Quando eu ouvi isso, eu fiquei preocupada. Por outro lado, fiquei feliz, porque eu vejo um monte de problema na minha, então não sou só eu o problema. Está lá e cá, né? E estamos aqui juntos para caminhar, nos reconciliando. As famílias, em geral, elas são compostas de pessoas, de espíritos que necessitam treinar o amor. Como o Joana chamou aqui a treinar para treinamento para o perdão. Estamos aqui tentando. Que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centimo. A claridade que se esparce na Boa Nova, ela é libertadora. Essa Boa Nova, quem trouxe a Boa Nova? O Mestre Jesus. Nos apresentou o amor. Então essa claridade da Boa Nova vai nos libertar, vai nos tirar dessa prisão. Porque a prisão que fala aqui é onde nós ficamos. E enquanto não conseguimos nos libertar, vamos nos manter ali, presos às dificuldades de caminhar. Então, olha só, vai facultar ao ser o autoencontro, porque na hora que eu me identifico, que eu vejo o que eu ainda faço, é o meu autoencontro. E não posso mais hoje dizer que o problema está no outro.
Porque o que eu falo, o que eu faço, o que me incomoda, é porque habita em mim. Se eu não tivesse raiva, eu não ia ficar com raiva. Se eu não tivesse ainda aquela fera habitando dentro de mim, eu não ia querer morder ninguém de vez em quando. Então isso está dentro da gente ainda. Então essa boa nova vai fazer com que a gente se perceba. Tem o autoencontro, autoburilamento. Burilar é ir arrumando, né? Aparando as arestas, ajeitando. Então eu hoje estou tentando fazer isso. Estou tentando me melhorar. Superação do ego. A gente vai se esforçando para ter, né, essa plena vitória do self. Esse self é o ser espiritual. Porque nós somos essência divina. Todos os seres. Até aqueles que a gente pensa que é muito mal, todos habitam ali a essência divina, o germe divino. Em todos. Por isso que a gente tem dificuldade de compreender a justiça de Deus, porque Deus vê cada filho igual. Não tem preferência. Mas todos passaremos pelas mesmas situações. Ele não vai olhar e falar, esse é bonzinho, esse eu vou fazer para isso, eu vou dar esse lugarzinho aqui. Esse é mau. Não. São filhos e todos teremos oportunidades iguais. Passaremos pelas mesmas situações. Não tem preferência. Isso é a justiça divina que nós temos tanta dificuldade ainda de compreender. Graças a Deus que Deus não somos nós, né? Nós somos a sua semelhança, mas não somos nós, porque se fosse, ia ser muito pior a vida. A gente ia destruir, dizimar aí meio mundo, ou mais um pouco, né? A gente acha feio quem está fazendo guerra, então a gente diz que não, está errado. Mas se fosse eu, o poder estivesse nas minhas mãos, graças a Deus que não está. Porque nós somos ainda muito cruéis. Precisamos também do auto-perdão. Então, esse despertar desse ser espiritual é perceber essa essência que habita em nós, e que a gente tem que buscar. Está dentro de cada um de nós. Jesus, no livro Jesus e o Evangelho, que é esse que eu já comentei aqui, a Joana diz lá o seguinte: a lei de amor se origina em Deus. É a lei natural. Encontra-se em toda parte como expressão de ordem, de valor, nunca se inclinando em favor de determinada pessoa ou grupo social específico, pairando soberana acima de todas as injunções humanas. E nós vamos também lembrar que Jesus, que esteve aqui entre nós, em qualquer leitura que façamos sobre Jesus, nós vamos encontrar Jesus sempre sendo obediente às regras, à lei, fazendo valer exatamente o que estava instaurado. Nunca ele se mobilizou ou falou para alguém fazer diferente do que era a lei da sociedade da época. Nunca. Então nós vamos observar Jesus como exemplo, sempre nos mostrando: é lei? Então faça. É regra? Faça. Tem lá, dá a César o que é de César. Sempre nós vamos encontrar em Jesus o exemplo do cumprimento da lei, da obediência, tal qual instaurada. Jesus, homem, submeteu seus códigos arbitrários existentes, mas abriu espaço total para nova ordem. Por isso podemos dizer que ele revolucionou, que veio estabelecer, apresentando novas perspectivas de vida e de realização que dignificam o ser humano e o exaltam, facultando-lhe harmonia. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. A lição de amor. O amor estava definitivamente pronunciado como a via de acesso ao encontro com as leis divinas e colocado ao alcance de todos, simples e doutos. Não tem mais diferença. Todos.
lei de igualdade. Foi o que o Jesus trouxe de orientação para todos nós. Revolucionou, mudou o que já existia. Ele trouxe uma novidade, a lei de amor. O amor pedagógico de Jesus. Sendo a revelação do amor, Jesus nos concedeu a maioridade moral e seu evangelho. Seu evangelho é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar. Uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. Nós temos a certeza de que a vida segue e de que nós estamos aqui crescendo também todos os dias. Hoje já somos muito melhores do que éramos. Isso não resta dúvida. Programa educativo crístico da imortalidade, plenitude, de humanidade e de angelitude. Isso nós tiramos desse livro aqui, a Educação em Foco, que é um livro que nós estudamos esse ano na evangelização aqui em Joinville, na Sexta URI, terminamos semana passada, é da Sandra Borba e é assim maravilhoso. Aí eu peguei esse trechinho daqui, ó, para esse programa educativo, nós que dizemos que somos cristãos, né, de imortalidade, plenitude, de humanidade, de angelitude. Olha só que título. Tem um programa, porque a angelitude é o que estamos fadados. Todos seremos anjos, todos alcançaremos, cada um a seu tempo, esse patamar de pureza. Não seremos anjos com asinha, com auréola, não. É a questão crística, angelical, de qualidade cristã. E olhem só aqui uma dica. O amor proposto, ensinado e vivido por Jesus precisa ser conteúdo de nossas vidas, no exercício educativo de sua vivência. Nós precisamos botar em prática. Hoje, não mais basta conhecer. Nós precisamos conhecer, precisamos meditar sobre essa mensagem. Precisamos sentir e vivenciar. É o Evangelho que é divino. É o convite de Jesus. Então, esse amor como conteúdo existencial no cotidiano de vossas vidas, de nossas vidas, se manifestará através da compaixão, aí está faltando a letrinha ali, da compaixão e do cuidado. Compaixão e cuidado para com o outro, não é? Do diálogo, da indulgência, a palavra que corrige e alerta, quer dizer, nós não podemos ser omissos, mas nós precisamos saber lidar, ter cuidado. Da doação e do amparo ao próximo, do respeito à natureza. A natureza também é criação divina, precisamos também ter respeito com todos os seres. Do alto amor, é esse despertar para conosco. Em todos os espaços da convivência humana, todos, não tem exceção. Então, esse é um programa educativo ao qual somos convidados. É nessa relação com tudo isso que nós vamos avançar para um dia, né? Temos essa plenitude de humanidade e de angelitude. E parafraseando Gandhi, diríamos, não há um caminho para o amor, pois o amor é o caminho. Palavras de Gandhi, né? Quando exercitado, esse amor exercitado, o amor é o caminho. Nós não vamos, né? Não há um caminho para o amor é o caminho. E esse é o convite que o Mestre nos faz, de amor, de reconciliação, de cuidados uns para com os outros. Então nós vamos agora aproveitar, parando aqui, dá para passar um videozinho? O Joel veio aqui para mim. Eu sou meio atrapalhada na tecnologia e estou assim, relaxada também, sabe? Dois problemas, mas eu já sei que sou relaxada. A gente tem que aprender, né? Mas se a gente não tiver um amiguinho para ajudar, não tem essa, né? Pedir para o amiguinho
A gente tem amiguinho para isso, né, seu Gonçalo? A gente precisa de amiguinho para caminhar junto, senão não tem graça. Não vou pensar que eu sei tudo, não preciso de mais ninguém, né? Vou me sentir, né? Isso não é legal, gente, não é bom a gente se sentir. Vamos então assistir esse videozinho aí. Não sei se conheciam, né, essa música. Nós lá na evangelização, lá no Rio, trabalhávamos com nossas crianças, amavam essa música. Todo domingo a gente tinha que começar com Cativar. E quando nós íamos para algum encontro de crianças, as pessoas ficavam impressionadas, porque achavam que a música não combinava com criança. E nossas crianças amavam essa música Cativar. E eu hoje achei que combinava com o que nós teríamos para falar, porque nós somos responsáveis pelo que se cativa. E aqui nesse videozinho, além de ser... Teria outro vídeo, mas eu gostei desse porque eles fizeram, misturaram com o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Essa mensagem, né? Fantástica, que com certeza foi inspiração, porque eu amo o Pequeno Príncipe. E aí aqui eles fizeram conseguiram nesse desenho do vídeo juntar as duas coisas, né? Então, cativar é amar, e poder carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Então, é disso que a gente precisa falar, do que a gente cativa, da nossa responsabilidade para com os outros que caminham conosco, aqueles que já nos aceitam, que nos amam, ótimo, mas é aqueles que ainda não nos toleram, que têm dificuldade conosco. E nós precisamos reconciliar. Nós temos obrigação. Obrigação? Sim, porque eu já conheço. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, para que serve esse conhecimento se eu não conseguir aplicar? Então, vamos trabalhar divulgando a mensagem de convite do Cristo ao reencontro com as almas. Vivemos dias difíceis,
muitas adversidades, mas adversidades que nós mesmos estamos deixando aflorar ou nos deixando contaminar. Então, cuidemos da nossa rosa. Cuidemos, cada um da sua rosa. Lembremos da importância de cativar, de estar próximo, de procurar, de ligar, de mandar uma mensagem. E até mesmo pedir perdão. Falhei, errei, ainda estou nesse processo. Não estou pronta, mas você pode me ajudar. É junto que a gente cresce, é junto que nós caminhamos. Então, que essa proposta do reencontro, do reconciliar, dessa mensagem, desse movimento, é daqui para lá. Eu preciso fazer. Então, possamos refletir. Essa letrinha dessa música eu acho muito legal, que nós tenhamos essa lembrança de que nós somos responsáveis, sim, por aqueles que estão conosco, por aqueles que Deus permitiu que cruzassem os nossos caminhos. E nós também somos responsáveis pelos caminhos que cruzamos. Ninguém se encontra por acaso. No outro dia eu escutei alguém dizer de uma definição de um filósofo, parece que disse que o acaso, o acaso é um recado de Deus disfarçado. Porque realmente o acaso não existe. Às vezes fala, por acaso, não foi por acaso. É um recadinho de Deus ali que veio aparentemente por acaso. Então que nós tenhamos esse desejo sincero de encontrar com as pessoas, de cuidar das pessoas, de cuidar de nós também, que precisamos do auto-perdão. E quando nos percebermos fazendo algo que ainda não conseguimos avançar, vamos nos perdoar. E vamos nos dar nova chance. Não vamos ser juízes cruéis conosco. Vamos nos dar nova chance. Vamos nos reconciliar com o que trazemos. Vamos oferecer carinho, orientação e ação. Vamos botar esse evangelho em ação. Muito obrigada por mais essa noite. Agradeço imensamente a paciência de vocês. Espero que algo possa ficar para nós podermos refletir e que seja algo de bom, uma sementinha. Porque, como diz lá, o semeador saiu a semear, não tem nome o semeador. O semeador é um anônimo, o semeador somos todos nós. Que tenhamos cuidado com as sementes que estamos plantando e a que estamos cuidando. Vamos ter cuidado, vamos semear sim, vamos zelar pela semente e vamos cuidar, vamos ver que semente estamos escolhendo para cultivar nesse jardim que o Pai nos colocou. Então vamos fazer a prece para encerrar a noite de hoje em agradecimento. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, que possamos estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas ações, que estejamos verdadeiramente buscando essa reconciliação para com aqueles que ainda têm dificuldade de lidar conosco. Que possamos olhar para o nosso irmão de caminhada como alguém que está ali para nos ajudar a crescer. E que tenhamos boa vontade também para deixarmos ao longo da nossa caminhada um rastro positivo. Sabemos que não vamos ficar aqui porque não somos daqui. Que tenhamos cuidado da maneira com que seremos lembrados, porque já sabemos que só se morre quando não se é lembrado. Que tenhamos vontade de deixar uma lembrança boa por onde passarmos. Que a Tua luz se faça em nossas mentes e em nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pela bênção da vida, da encarnação e da oportunidade de hoje
conhecermos essa boa nova e termos o desejo sincero de pensar sobre ela, sentir, meditar e aplicar.